Olá pessoal, nesse vídeo então vamos falar sobre a questão da datação do Novo Testamento, trazendo os argumentos que são usados pelo livro do Jonathan Bernier. Segue aqui nos comentários aqui tem a referência. Então, nesse vídeo eu vou tratar especificamente dos escritos de Lucas, que seria o Evangelho de Lucas e os Atos de Apóstolo. O Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos são quase que uma continuidade, né? Ou seja, é um texto que se encerra na ressurreição de Jesus e que o Atos, então, vai pegar da ressurreição em diante. Então, são dois livros de uma proposta só, né? Então, esse argumento do Jonathan Bernier, ele vai tentar argumentar que o Atos dos Apóstolos seria escrito antes de 62 e que, portanto, o Evangelho de Lucas estaria antes de 62, antes mesmo disso, né? Assim como os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos também estariam antes, sendo que Marcos ainda assim seria o primeiro dos evangelhos, né? Lucas 21, 20, ele substitui as referências que Mateus e Marcos fazem sobre aquele sacrilégio desolador. E Lucas ele torna isso uma declaração explícita de que Jerusalém será cercada por exércitos. Tá? Em 21, 24, Lucas introduz a profecia de que os gentios pisarão a cidade santa. Bom, como já tem sido um argumento recorrente ali no outro vídeo também sobre falando sobre os evangelhos sinóticos, né? O fato de ter profecias sobre a destruição de Jerusalém não quer dizer que foram feitas depois do acontecido, né? São profecias. Precisamos entender o contexto apocalíptico, que essa figura do profeta era bastante presente naquela época. Então, o fato de você prever esses acontecimentos, além de haverem outros profetas lá, o Joséfo se refere a Jesus, filho de Ananias, que lá em 62 também profetizou a destruição do templo e da cidade, né? Isso era uma coisa mais ou menos previsível diante de episódios de tumulto que vinham se seguindo, né? Então, se encaixa bem de um período anterior ao cerco, essa profecia, né? José Atos menciona apenas três, e precisamente os mesmos três líderes rebeldes que atuaram nas décadas anteriores à Guerra Judaica. Tá? Isso já falando de Atos dos Apóstolos. Né? Ele se refere a Judas, o Galileu, a Teudas, e é uma figura anônima, que ele é simplesmente conhecida como egípcio. Isso aparece em Atos capítulo 5, 36. Só que ali, Atos coloca a revolta de Teudas antes da de Judas. Então vem Teudas, Judas, Galileu. Só que o Joséfo, ele, ele coloca a revolta de Judas como antecedendo de Teudas. E num intervalo de 40 anos. Então, por que Lucas fez essa troca, né? Tem sido argumentado que Lucas teria consultado Joséfo e que ele se enganou, né? Só que é um argumento meio confuso, né? Porque, veja bem, quando tem semelhanças, aí você diz, olha, copiou. E quando tem diferenças, você diz, olha, se enganou. O fato é que está diferente, né? Então é sinal de que o Lucas, ele errou, mas errou porque ele não estava consultando José. Por quê? Porque José foi escrito nos anos 90. Então, Lucas não está escrevendo nos anos 90. Isso é uma prova de que ele não está escrevendo nos anos 90. Né? Atos e, por implicação, o Evangelho de Lucas, portanto, não pode ser posterior a 62, dado que as 8 cartas paulinas, caso 7 são autênticas, né? Praticamente todos os estudiosos do Novo Testamento concordam que foram escritas por Paulo ali no período que vai dos anos 50 até 62. Né? Além disso, praticamente nenhum estudioso dataria essas datas depois de 62. Harnack,
que é quem estabelece um marco mais intermediário de datações, né? Ele revisou 2 vezes a estimativa de datação para Atos dos Apóstolos e cada vez para baixo. Tá? Partindo inicialmente de uma data de 93, Harnack finalmente ficou com o ano 70. Bom, e o principal argumento é que Atos dos Apóstolos, que seria escrito depois do Evangelho de Lucas, né? Atos dos Apóstolos descreve em detalhes o período ali que vai do julgamento de Paulo. Né? E ele não fala nada sobre a morte de Paulo. Então, por que ele gastaria tanto tempo para descrever em tão detalhes esses momentos ali que ele está descrevendo? Porque ele está vivendo aqueles momentos. Se ele tivesse conhecimento da morte de Paulo, ele teria falado alguma coisa. E ele não falou nada da morte de Paulo. Então, como a morte de Paulo está lá pelo 64, por ali, então isso tem que estar sendo escrito antes. Tá? Esse é o argumento aí do Bernia. Então, essa narrativa interrompida dessa maneira só pode ser porque o julgamento ainda não havia concluído. Tá? Então, a presença de uma discussão prolongada por 8 capítulos em Atos, dos desafios legais de Paulo, em um final sem solução, não parece indicar só uma coisa, que ele não sabe a solução. É francamente, esse é o argumento do Harnack. E o Berner diz assim, ó, é difícil discordar disso. Ou os atos foram concluídos por volta de 62, quando a narrativa de Atos dos Apóstolos termina com Paulo em Roma, que é mais ou menos a época que ele deve estar em Roma, ou o objetivo de Lucas nesses últimos capítulos permanecem opacos. Paulo ainda estava vivo quando Lucas estava escrevendo. É possível que Lucas insinue uma morte que está para acontecer de Paulo em Atos 20.22 e em 36.20-22 e também no versículo 36. É particular observar que nessas passagens Paulo não afirma que espera morrer. Ele diz explicitamente que não sabe o destino que o espera. E, inclusive, ele faz planos de viajar para a Espanha, tá? Como aparece em Romanos 15, 28. Todas essas dificuldades enumeradas desaparecem se nós entendemos que Atos foi escrito por volta de 62. Então, concluímos que Atos foi escrito por volta de 62 e os evangelhos sinóticos, Lucas incluído, Marcos e Mateus, foram todos escritos antes. Então, esses são os principais argumentos que foram colocados aqui pelo Bernstein para dar essa datação. O objetivo aqui dessa série é mostrar quais os argumentos que são usados para dar uma datação anterior a 70 para o Novo Testamento. Muito obrigado, então.